Em 1864, nas profundezas das montanhas de Minas Gerais, um segredo sombrio foi selado. O coronel Horácio de Medeiros, um homem de poder e desespero, orquestrou um pacto impensável. 7 de seus escravizados foram compelidos a se relacionar intimamente com sua própria esposa, a delicada senhora Aurora. O que começou como uma tentativa desesperada de perpetuar sua linhagem, transformou-se na ruína de uma das famílias mais influentes da região. Você está prestes a mergulhar nas profundezas de uma história que o tempo tentou apagar, mas que as sombras da escravidão se recusam a esquecer. Se a verdade te intriga, deixe seu like para apoiar nossa busca incansável por narrativas ocultas. Compartilhe este relato com aqueles que precisam confrontar a verdadeira face de nosso passado. Deixe seu comentário. O que você faria se um segredo familiar tão perturbador viesse à tona? O ano era 1864. O Brasil, em seus últimos anos de escravidão, ainda via o sistema operar com brutalidade implacável nas fazendas mineiras. A fazenda Vale Verde, a apenas 15 quilômetros de Ouro Preto, era um império de cafezais e minas de ouro, sustentando o luxo da Casa Grande. O coronel Horácio de Medeiros, aos 52 anos, era uma figura respeitada, descendente de bandeirantes, sua fortuna construída sobre gerações de exploração. Mais de 200 escravizados trabalhavam em suas minas, cafezais e na Casa Grande. Senhora Aurora de Medeiros, sua esposa há 15 anos, aos 35, era a personificação da elegância da elite mineira. Educada em um convento no Rio de Janeiro, falava francês e tocava piano com maestria. O casamento, arranjado em 1849, uniu duas famílias tradicionais. Por 15 anos, a esperança de um herdeiro foi frustrada. Senhora Aurora engravidou 4 vezes, mas perdeu todos os bebês. Para o coronel Horácio, a ausência de filhos era mais que uma tragédia pessoal, era o fim de uma dinastia. Sem herdeiros, sua vasta fortuna seria disputada por parentes distantes. A pressão social era esmagadora. Um homem sem descendência era considerado incompleto. Em dezembro de 1863, uma carta de seu primo em Salvador, o Sr. Elias, mudou tudo. A correspondência detalhava práticas pouco ortodoxas que haviam garantido herdeiros em outras fazendas. Essa carta plantaria a semente da decisão mais controversa de sua vida. A carta chegou em uma manhã quente de dezembro, trazida por um mensageiro que cavalgara por 3 dias desde Salvador. O primo do coronel, Elias de Albuquerque, era conhecido por suas soluções criativas para problemas familiares. A correspondência trazia um relato detalhado sobre como outras famílias da elite baiana haviam resolvido questões de herança. Meu caro primo Horácio, dizia a carta, sei de vossas dificuldades em gerar descendência. Permiti-me compartilhar conhecimento que pode parecer controverso, mas que tem se mostrado eficaz em nossa região. O senhor Ramiro da Costa, nosso vizinho, enfrentava situação similar. Sua esposa, após anos de tentativas infrutíferas, conseguiu dar-lhe 3 filhos robustos através de método pouco convencional. A carta prosseguia descrevendo como algumas famílias permitiam que escravizados específicos, escolhidos por sua saúde e vigor físico, mantivessem relações com as senhoras, sempre sob supervisão e controle total dos maridos. Os filhos nascidos dessas uniões eram registrados como legítimos, garantindo a continuidade da linhagem. O coronel Horácio leu e releu a correspondência durante semanas. A ideia o perturbava profundamente, mas também despertava uma esperança desesperada. Sua educação católica e os valores da época tornavam a proposta quase impensável. No entanto, a perspectiva de morrer sem herdeiros o atormentava mais que qualquer consideração moral. Durante o mês de janeiro de 1864, o coronel observou discretamente os escravizados de sua propriedade. Começou a notar detalhes que antes passavam despercebidos. Quais eram mais saudáveis? Quais demonstravam maior inteligência? Quais tinham características físicas que poderiam melhorar sua descendência? A escravidão havia criado uma mentalidade onde seres humanos eram vistos como propriedade e instrumentos. Para o coronel, os escravizados não eram pessoas com direitos ou sentimentos, eram ferramentas que poderiam ser utilizadas para resolver seu problema de sucessão. Senhora Aurora percebeu mudanças no comportamento do marido. Ele a observava com mais intensidade, fazia perguntas estranhas sobre seu ciclo menstrual e demonstrava interesse renovado em questões relacionadas à procriação. Quando finalmente decidiu revelar o conteúdo da carta, escolheu uma noite de fevereiro após o jantar. Aurora, disse ele,
precisamos conversar sobre nossa situação. Tenho uma proposta que pode nos dar os filhos que tanto desejamos, mas requer sua completa cooperação e discrição. A reação inicial de Sra. Aurora foi de choque e repulsa. A ideia de manter relações íntimas com escravizados contradizia tudo que aprenderá sobre moralidade e posição social. Ela argumentou, chorou e implorou para que o marido reconsiderasse. Mas o coronel havia tomado sua decisão. Apresentou a proposta não como pedido, mas como determinação. Na sociedade patriarcal da época, as mulheres tinham pouco poder de decisão sobre suas próprias vidas. A autoridade do marido era absoluta, especialmente em questões consideradas familiares. Fevereiro de 1864 marcou o início do processo mais bizarro da história da fazenda Vale Verde. O coronel Horácio estabeleceu critérios rigorosos para a seleção dos escravizados que participariam de seu plano. Não seria uma escolha aleatória. Cada detalhe foi calculado para maximizar as chances de sucesso. O primeiro critério era a saúde física. O coronel mandou chamar o médico da família, Dr. Ricardo Mendes, sob o pretexto de realizar exames de rotina nos escravizados. O doutor, sem conhecer as verdadeiras intenções, examinou todos os homens entre 20 e 35 anos, identificando os mais saudáveis e robustos. O segundo critério era a inteligência. O coronel observou quais escravizados demonstravam maior capacidade de raciocínio, habilidades manuais refinadas ou conhecimento sobre agricultura e mineração. Acreditava que essas características poderiam ser transmitidas aos futuros herdeiros. O terceiro critério, embora nunca admitido abertamente, era a aparência física. O coronel queria que os filhos nascidos do acordo tivessem características que não denunciassem imediatamente sua origem mista. Procurou escravizados com pele mais clara e traços que se aproximassem dos padrões europeus. Após 2 semanas de observação, 7 escravizados foram selecionados. Cícero, 28 anos, mestiço, trabalhava como capataz nos cafezais, era alfabetizado e demonstrava liderança natural entre os outros escravizados. Gaspar, 25 anos, mulato claro, responsável pela manutenção das máquinas de beneficiamento do café. Tinha habilidades mecânicas excepcionais para a época. Benedito, 30 anos, pardo, cuidava dos cavalos da fazenda. Era conhecido por sua força física e conhecimento sobre criação de animais. Damião, 26 anos, mestiço, trabalhava na casa grande como auxiliar do mordomo. Sabia ler e escrever, mantendo os registros da propriedade. Eliseu, 24 anos, mulato, responsável pelo cultivo das hortas que abasteciam a casa grande, tinha conhecimento sobre plantas medicinais. Firmino, 29 anos, pardo, minerador experiente, conhecia todos os túneis das minas da propriedade. Era respeitado pelos outros escravizados por sua sabedoria. Geraldo, 27 anos, mestiço, carpinteiro habilidoso, responsável pela construção e manutenção das estruturas da fazenda. A seleção não foi comunicada aos escolhidos imediatamente. O coronel primeiro precisava estabelecer as regras do acordo e preparar Sra. Aurora para o que estava por vir. Durante o mês de março, construiu uma pequena casa nos fundos da propriedade, longe dos olhares curiosos. O local seria usado para os encontros, garantindo privacidade e controle total sobre a situação. Pause por um momento e reflita. Estamos falando de seres humanos sendo tratados como instrumentos reprodutivos. A mentalidade escravocrata transformava pessoas em objetos, negando-lhes qualquer humanidade ou direito de escolha. Se você está se sentindo perturbado com esta história, deixe seu like. É exatamente essa reflexão que precisamos fazer sobre nosso passado. Em 15 de março de 1864, o coronel Horácio convocou os 7 escravizados selecionados para uma reunião na varanda da Casa Grande. Era uma manhã fria típica do outono mineiro, com névoa cobrindo as montanhas ao redor da fazenda. Os homens se posicionaram em semicírculo, de pé, aguardando as palavras de seu senhor. Vocês foram escolhidos para uma tarefa especial, começou o coronel, caminhando lentamente diante dos 7. Uma tarefa que pode trazer benefícios para todos nós, mas que exige absoluta discrição e obediência. O silêncio era total. Os escravizados mantinham os olhos baixos, postura típica quando na presença do Senhor. Nenhum deles imaginava o que estava por vir.
Minha esposa e eu temos enfrentado dificuldades para ter filhos, continuou o coronel. Vocês vão ajudar a resolver essa situação. Cada um de vocês terá a oportunidade de contribuir para que Senhora Aurora engravide. A revelação causou um choque visível nos homens. Cícero, o mais experiente do grupo, ousou levantar discretamente os olhos, tentando compreender se havia entendido corretamente. Gaspar apertou os punhos, controlando a surpresa. Os outros permaneceram imóveis, processando a informação impossível. O coronel prosseguiu explicando as regras do acordo. Cada escravizado teria um dia específico da semana designado para os encontros com Senhora Aurora. Os encontros ocorreriam sempre na casa construída especialmente para esse fim, sempre sob sua supervisão indireta. Qualquer tentativa de contato fora do cronograma estabelecido seria punida com morte. Os escravizados que participassem do acordo receberiam benefícios, melhor alimentação, roupas novas, dispensa de trabalhos mais pesados e a promessa de eventual alforria. Mas também ficou claro que a recusa não era uma opção. Na lógica escravocrata, eles eram propriedade e deveriam obedecer sem questionamentos. Se algum de vocês conseguir gerar um filho com minha esposa, declarou o coronel, esse homem receberá sua liberdade e uma quantia em dinheiro suficiente para começar uma nova vida. Os outros continuarão recebendo os benefícios prometidos. A promessa de liberdade era tanto uma motivação quanto uma forma de controle. O coronel sabia que criaria uma competição entre os escravizados, diminuindo as chances de rebelião ou conspiração. Cícero foi designado para segundas-feiras, Gaspar para as terças, Benedito para as quartas, Damião para as quintas, Eliseu para as sextas, Firmino para os sábados e Geraldo para os domingos. O cronograma seria seguido rigorosamente durante o período fértil de Senhora Aurora a cada mês. Senhora Aurora, que observava a cena de uma janela da casa grande, sentia uma mistura de humilhação e terror. Havia passado semanas tentando convencer o marido a desistir da ideia, mas suas súplicas foram ignoradas. Na sociedade patriarcal da época, ela não tinha escolha além de se submeter à vontade do esposo. O médico da família foi informado sobre o tratamento especial que Senhora Aurora receberia para aumentar suas chances de engravidar. Dr. Ricardo Mendes, embora surpreso, não questionou as decisões do coronel. A medicina da época frequentemente recomendava métodos pouco ortodoxos para problemas de fertilidade. A primeira semana do acordo estava marcada para começar em abril, coincidindo com o período fértil de Senhora Aurora. Os escravizados foram instruídos sobre como proceder, que roupas usar e como se comportar durante os encontros. Tudo foi planejado para manter a dignidade aparente da senhora, mesmo em uma situação tão degradante. A segunda-feira, 4 de abril de 1864, amanheceu chuvosa. A garoa típica do outono mineiro cobria a fazenda Vale Verde com um manto de melancolia que parecia refletir o ambiente tenso que dominava a propriedade. Senhora Aurora acordou sabendo que este seria o dia mais difícil de sua vida. Cícero havia recebido instruções detalhadas na véspera. Deveria se banhar, usar roupas limpas e se dirigir à casa dos fundos às 3 horas da tarde. O coronel Horácio ficaria do lado de fora, garantindo que nenhum outro escravizado se aproximasse e que o encontro transcorresse conforme planejado. A pequena construção de madeira havia sido mobiliada de forma simples, mas digna. Uma cama com lençóis limpos, uma bacia com água perfumada e uma única janela que oferecia vista para os cafezais. O ambiente foi preparado para manter alguma aparência de civilidade em uma situação completamente desumanizadora. Senhora Aurora chegou pontualmente, vestindo um roupão simples de algodão branco. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar e suas mãos tremiam visivelmente. Cícero a aguardava de pé, igualmente nervoso e constrangido. Ambos sabiam que não tinham escolha na situação. O encontro durou menos de 20 minutos. Não houve conversas ou tentativas de criar intimidade. Ambos queriam que terminasse o mais rapidamente possível. Cícero, apesar de sua posição como capataz e sua relativa educação, compreendia perfeitamente que estava sendo usado como instrumento reprodutivo. Senhora Aurora suportou a situação com a resignação de quem havia perdido qualquer controle sobre a própria vida. O coronel aguardou do lado de fora, fumando charutos nervosamente e verificando o relógio de bolso repetidas vezes. Quando Senhora Aurora saiu da casa, ele a acompanhou de volta à casa grande sem pronunciar uma palavra.
Cícero aguardou alguns minutos antes de retornar às suas atividades nos cafezais. A rotina se repetiu nos dias seguintes. Gaspar, na terça-feira, demonstrou ainda mais nervosismo que Cícero. Sua inexperiência com mulheres da elite tornava a situação ainda mais constrangedora. Benedito, na quarta-feira, foi o mais direto e eficiente dos três primeiros, tratando o encontro como mais uma tarefa a ser cumprida. Senhora Aurora desenvolvia estratégias mentais para suportar os encontros. Fechava os olhos e tentava se transportar para suas memórias de infância no convento. Recitava mentalmente orações em latim ou planejava os arranjos de flores para a semana seguinte. Qualquer coisa que a ajudasse a se desconectar da realidade. Os outros escravizados da fazenda começaram a perceber que algo incomum estava acontecendo. Os 7 escolhidos recebiam tratamento diferenciado, comida melhor, roupas novas e dispensa de algumas tarefas mais pesadas, mas a disciplina rígida da fazenda e o medo do coronel impediam qualquer questionamento direto. Damião, na quinta-feira, foi o primeiro a tentar estabelecer algum tipo de comunicação com Senhora Aurora. Perguntou respeitosamente se ela estava bem e se precisava de alguma coisa. A gentileza inesperada fez com que ela chorasse durante todo o encontro, o que deixou Damião profundamente perturbado. Eliseu, na sexta-feira, levou consigo um pequeno ramalhete de flores silvestres que colhera na horta. O gesto, embora simples, representava uma tentativa de humanizar uma situação completamente desumanizada. Senhora Aurora guardou as flores, que foram as únicas que recebeu durante todo aquele período sombrio. É importante lembrar que estamos lidando com um período histórico onde a escravidão desumanizava completamente as pessoas negras, tratando-as como propriedade. Ao mesmo tempo, as mulheres, mesmo brancas e da elite, tinham pouquíssima autonomia sobre suas próprias vidas. A história de Senhora Aurora é um doloroso lembrete de como a opressão se manifestava em diferentes camadas da sociedade. A primeira semana do acordo terminou, mas a tensão na fazenda Vale Verde apenas começava. O coronel Horácio, obcecado por um herdeiro, não percebia as rachaduras que se formavam em sua família e em sua propriedade. Os encontros continuaram, semana após semana, mês após mês. A cada ciclo, a esperança e o desespero se misturavam. Senhora Aurora, cada vez mais reclusa, encontrava refúgio em seu mundo interior. Os 7 escravizados, por sua vez, carregavam o peso de um segredo que poderia lhes custar a vida, mas que também acendia a chama da liberdade. A fazenda, antes um símbolo de prosperidade, tornava-se um palco de dramas humanos, onde a moralidade era constantemente testada e a dignidade, incessantemente violada. O que o coronel Horácio não sabia era que, em sua busca por um herdeiro, ele estava plantando as sementes de sua própria destruição. Os segredos da fazenda Vale Verde não permaneceriam enterrados para sempre. E quando a verdade viesse à tona, a linhagem dos Medeiros seria abalada de uma forma que nem mesmo o mais poderoso dos coronéis poderia prever. Acompanhe os próximos capítulos desta saga para descobrir o destino de Senhora Aurora, dos 7 homens e do império do coronel Horácio. As sombras da escravidão revelam histórias que precisam ser contadas, para que nunca mais sejam repetidas. O doutor Ricardo Mendes, ao examinar Senhora Aurora, notou sinais de uma gravidez incipiente. A notícia, embora esperada, trouxe uma complexa mistura de alívio e angústia. O coronel Horácio, ao ser informado, sentiu um misto de triunfo e apreensão. A possibilidade de um herdeiro era real, mas o segredo que o cercava era uma espada sobre sua cabeça. A Senhora Aurora, por sua vez, mergulhou em um estado de melancolia profunda. A gravidez, que deveria ser motivo de alegria, era para ela um lembrete constante da violência e humilhação que sofrerá. Os encontros com os 7 homens foram suspensos, mas a sombra deles pairava sobre a casa grande. A cada dia que passava, a barriga de Senhora Aurora crescia, e com ela, a ansiedade do coronel. Ele redobrou a vigilância sobre a fazenda, temendo que qualquer sussurro pudesse comprometer seu plano. Os escravizados, por sua vez, observavam a situação com uma mistura de esperança e resignação. A promessa de alforria era um farol em suas vidas, mas a incerteza sobre o futuro do filho de Senhora Aurora os mantinha em suspense. O coronel Horácio, em sua paranoia, começou a ver inimigos em todos os cantos. Sua relação com Senhora Aurora tornou-se fria e distante, marcada por um silêncio pesado. A alegria que ele esperava com a chegada de um herdeiro foi substituída por uma angústia crescente.
A fazenda, antes um lugar de prosperidade, transformava-se em um palco de intrigas e desconfianças. A história de Senhora Aurora e dos 7 homens é um testemunho da crueldade da escravidão e da complexidade das relações humanas em um período de profunda injustiça. A busca por um herdeiro, motivada pelo orgulho e pela manutenção de um status social, levou o coronel Horácio a cruzar limites morais e éticos, com consequências devastadoras para todos os envolvidos. A cada dia, a verdade se aproximava, e com ela, a inevitável queda de um império construído sobre a dor e o sofrimento. As sombras da escravidão continuam a nos assombrar, lembrando-nos de um passado que não pode ser esquecido. Acompanhe os próximos capítulos desta saga para descobrir o destino de Senhora Aurora, dos 7 homens e do império do coronel Horácio. As sombras da escravidão revelam histórias que precisam ser contadas, para que nunca mais sejam repetidas. Obrigado por ficar até o final. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever para nos ajudar.